Bom dia, senhoras e senhores. Boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante com o Dr. Gessé, em que nós vamos conversar sobre a importância do cuidado com o solo. Muito bem. Aí, vamos ver. Tá conseguindo entrar? Deu, entrou. Olá, Gessé, tudo bem? Tudo bem, Janaína. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, conte-me, o que você faz? Conte-me tudo. Bom, vamos lá. Eu sou produtor rural, e além disso, eu sou professor, pesquisador em uma instituição federal, Instituto Federal do Paraná, onde eu trabalho com a parte de fertilidade e química de solo, ciência do solo. Dentro disso, a gente desenvolve pesquisas, que são pesquisas sobre práticas que podem ser incorporadas pelo agricultor para melhorar sua produtividade e tornar a agricultura cada vez mais sustentável, né? Com maior lucratividade e também com cuidados ao meio ambiente, que também é importante. Nossa, que legal, que legal. E tu tem uma formação nessa parte de técnico agrícola, agrônomo? Sim, eu sou agrônomo, eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Depois eu fiz um mestrado e doutorado dentro da grande área que se chama ciência do solo. E dentro da ciência do solo, eu fui para a parte de química e mineralogia e sempre busquei estudar coisas que envolvem a parte de fertilidade, que digamos que seria a parte mais aplicada a campo. Então aqui e ali a gente entende como é que o solo se forma, como é que ele se desenvolve e quais são as características, cuidados que a gente deve observar e ter para que tenha uma boa resposta em relação à produtividade. Tu sabe que o teu trabalho me chamou muita atenção, Gessé, justamente por isso. Esse cuidado com o solo, né, essa nutrição correta, porque a gente tem os rodízios que a gente tem com adubos, conforme a gente vai plantando, né? E o que eu achei incrível, assim, Gessé, é a questão de nutrir o solo. O produtor ele vai estar nutrindo as plantas e como consequência a gente vai ter, se a gente consumir essas plantas, a gente vai receber esses nutrientes, né? E assim também no caso das pastagens para os animais, né? Pensando em lavouras para gado leiteiro, gado de para abate, né? Então a gente vai ter essa nutrição também. E eu acho muito interessante que eu gosto de estudar muito essa parte do adoecimento, né? E uma das coisas que se fala hoje no Brasil é essa deficiência nutricional do solo que está impactando diretamente na nossa alimentação. Uhum. Bom, eu tenho uma linha de trabalho que se chama, e também palestra e treinamentos que fala sobre solo corrigido, o futuro garantido. Primeiro, do ponto de vista de produtividade das lavouras, e que isso vai se impactar também no bolso do produtor, e que vai garantir ele lá na atividade dele, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também vai a favor do que você está falando, né? De ter uma nutrição adequada para a planta, essa planta nutrir bem os grãos ou frutas que a gente está colhendo, ou o pasto, né? Que você comentou, para daí sim fazer um transporte desses nutrientes do solo até a nossa alimentação. A gente tem um programa de pós-graduação aqui na instituição que se chama Programa de Pós-Graduação em Ambientes Saudáveis e Sustentáveis. E todos os projetos que a gente desenvolve vão nessa linha, desde o que a gente está colocando, o que a gente está fazendo lá no campo, as atividades que a gente está desenvolvendo, até chegar lá na saúde humana. Então a gente tem pesquisadores de diferentes áreas envolvidos, justamente para a gente conseguir
desenvolver trabalhos mais complexos e mais completos que seriam impossíveis de ser desenvolvida por mim, por exemplo, como pesquisador de solo. Eu não entendo da parte, sei lá, da saúde humana, né? Mas nós dois juntos, por exemplo, os dois pesquisadores juntos conseguem fazer um engajamento, utilizando a palavra das redes, né? Um engajamento entre os conhecimentos para daí sim chegar em trabalhos mais robustos, digamos. Sair um pouco da caixinha que a gente normalmente se acostuma a viver, né, de cada um dentro da sua área, e começar a migrar para áreas mais diferentes. Tenho muitos casos que a gente chama também de biofortificação de alimentos, que a gente utiliza técnicas agronômicas, também técnicas agronômicas, para a gente poder, então, melhorar a qualidade nutricional dos alimentos. Um caso que, para mim, chama muita atenção, que em um certo momento eu até tinha uma ideia de estudar, que é o selênio. O selênio, ao longo do tempo, ele foi diminuindo o seu teor nos cereais, né? E por essa diminuição começou a causar uma deficiência nutricional também nas pessoas, impactar principalmente a parte de fertilidade humana. Em alguns países nórdicos já está em lei de que não lembro exatamente a quantidade, né? Mas se eu não estou enganado, está em lei de que necessariamente tem que ter um acréscimo de selênio nos fertilizantes para as pastagens. Então, tentar aumentar o teor de selênio no leite para depois consumir. Ou seja, um alimento mais enriquecido, né? A mesma coisa acontece quando a gente tem outros nutrientes importantes e que a gente pode nutrientes de plantas, né, que a gente pode utilizar para melhorar a disponibilidade dele no solo, técnicas, para daí sim aumentar a qualidade do produto final, né, o produto alimentar, digamos assim. Nessa ideia de solo corrigido, futuro garantido, a principal coisa que a gente tem abordado, Janaína, é sobre correção do pH do solo, correção da acidez do solo. Por quê? Porque a acidez do solo ela vem impactar muito drasticamente a disponibilidade de alguns micronutrientes, são nutrientes requeridos em menores quantidades pelas plantas, para as plantas. Então, ela impacta a disponibilidade dos micronutrientes para as plantas. E o ajuste, não só dos micro, mas um exemplo, né? E o ajuste da acidez do solo através de práticas relativamente simples, como a calagem, ela também passa a melhorar a disponibilidade desses nutrientes, né? Então, práticas simples que a gente vai utilizar calcário, que é um insumo bastante comum no meio rural, comum no meio agrícola, a gente tem um impacto bastante significativo no solo para a disponibilidade, de uma forma geral, de grande parte dos nutrientes. Eu acho interessante, Gessé, me corrige se eu estiver errada meu raciocínio, tá? Mas um solo nutrido, solo corrigido, futuro garantido, como tu comenta, a gente vem de um processo aí de preocupação com a extinção das abelhas. E aí, no momento que o agricultor, o produtor, ele cuida desse solo, ele também tem uma tendência a diminuir o uso de agrotóxico, porque vai ter uma seleção ali no solo das plantas que vão crescer e como consequência também a gente vai proteger as abelhas, porque no Brasil hoje se usa muito agrotóxico, infelizmente. E isso está prejudicando também a nossa saúde, né? Esse excesso de agrotóxico. Então, esse trabalho também é um trabalho teu, assim, incrível, assim. Eu gosto muito da prevenção. Então, quando eu te conheço, eu digo, gente, eu preciso fazer uma live com ele para a gente conversar sobre o impacto de um solo corrigido, de um solo tratado. Não é só a gente ir lá explorar, produzir, aí se tem pragas, se tem ervas daninhas, a gente corrigir com agrotóxico. Não, vamos pensar de uma forma preventiva, né? Uhum. Bom, vamos lá sobre a questão dos agrotóxicos, né?
muita gente chama agrotóxico, outros defensivos agrícolas, e tem até pessoas que chamam, agricultores chamam os remédios para a planta, que realmente às vezes é necessário um remédio, né? Mas a gente vai comparar muito com a saúde da gente, né? A gente pode ter uma alimentação relativamente saudável, por uma questão genética, a gente, sei lá, aumentar o teor de como é que é a gordura no sangue, o Colesterol. colesterol, aumentar o teor de colesterol no sangue. Então você talvez tenha que tomar um remédio para fazer um ajuste. Dos agrotóxicos, eu acho que é interessante falar que se a gente for considerar em nível mundial por tonelada de produto produzido ou por área produzida, no Brasil, a gente está bem abaixo dos primeiros colocados de uso de agrotóxicos. Por quê? Porque nós estamos, primeiro, a gente, se pegar e comparar com os países de clima temperado, a gente tem 2 culturas cultivadas por ano, ou até 3, em alguns casos, culturas cultivadas em um ano. E se a gente vai para os países de clima temperado, às vezes é uma cultura por ano. Então, obviamente, o uso de agroquímicos vai ser maior por causa desse ponto de vista de maior número de culturas sendo cultivadas. E, ao mesmo tempo, nós estamos num ambiente com mais calor e maior umidade disponível, mais chuvas, né, distribuída com calor, propicia também mais desenvolvimento tanto de fungos, bactérias, vírus e também de insetos. Então, normalmente a gente também precisa utilizar dos remédios para as plantas algum controle, né? Mas, sem sombra de dúvidas, agora puxando para o meu lado da ciência do solo, sem sombra de dúvidas, a gente tem dentro da agronomia técnicas como a correção de solo, um solo bem equilibrado, um solo que fornece bastante nutrientes para as plantas, uma possibilidade de melhorar essa resistência das plantas através da nutrição. Então, isso é nítido. Uma planta bem nutrida, um corpo humano bem nutrido, ele também tem maior resistências a ataque de insetos, ataque de fungos, enfim, de qualquer, digamos, de qualquer ameaça externa, né? Às vezes não é uma ameaça, mas enfim, para a planta, Uhum. planta lá. Então, teria. E, obviamente, tem a possibilidade de, eventualmente, diminuir o uso de produtos químicos. Isso funcionaria mais efetivamente se a gente tivesse uma conscientização total do meio. É mais ou menos a mesma coisa do que vacina contra a gripe. A gente tem algumas pessoas que não fazem a vacina, outras pessoas fazem, e às vezes até aquelas que fazem beneficiam aquelas que não fazem. Por exemplo, num bairro, imagina que 90% da população fez a vacina, a chance dos outros 5% pegar gripe, já que todos os outros estão vacinados. Bom, talvez eu estou até fugindo do meu conhecimento, mas é menor, imagino que seja menor, né? Por outro lado, se somente 5% fazem, às vezes o vírus circula da mesma forma, né? Então, quando a gente tem uma lavoura que ela é bem equilibrada, bem nutrida, mas somente é aquela no meio de uma selva de outras que não são, a gente perde muito da eficiência desse sistema da planta estar bem nutrida, né? Então, a gente acaba necessitando usar estratégias para que possa contornar os problemas existentes dentro da normalidade da lavoura para tornar ela produtiva também. Uhum. Mais ou Eu, menos, acho que a tua pergunta foi mais ou menos nessa linha, nessa isso, comentário. isso não, eu concordo que a gente consegue fazer os ajustes, né? Eu não sabia que o Brasil usava menos agrotóxico em relação a outros países. Mas há uns anos atrás eu sei que foi permitido no Brasil o uso de alguns agrotóxicos que são proibidos a nível mundial, né? Uhum. Alguns, no caso, uns 300 e alguma coisa por alto que eu Uhum. lembro.
E eu gosto muito dessa parte mais sustentável, vem de um viés que eu defendo muito essa parte mais natureza, mais Uhum, natural, né? E a gente, eu acredito nisso, que a gente nutrir o solo, a gente vai conseguir proporcionar. É exatamente uma pessoa. Uma pessoa, tu usou o exemplo do colesterol, né? Já existem vários estudos hoje que mostram que as pessoas, se elas se alimentarem bem, se elas praticarem atividade física, elas conseguem manter o colesterol nos níveis ideais. uhum, Então, e o alimentar bem significa nutrição. E eu vejo muitos nutricionistas comentando que a falta, principalmente se fala muito da falta de magnésio, mas eu achei interessante tu comentar da falta do selênio também, que o selênio ele é um excelente antioxidante, ele tem até, ele ajuda até não vai evitar o câncer, mas ele ajuda a diminuir as chances das pessoas desenvolverem câncer. Então, esse trabalho que tu faz, ele é um trabalho assim incrível. Isso deve ser reconhecido como algo de saúde pública, uhum, porque no momento que a gente conseguir pulverizar isso no nosso país, minha percepção é que a gente vai diminuir muito o índice de adoecimento. A falta de magnésio, por exemplo, está relacionada a problemas articulares. uhum, E uma das causas muito grande de óbito em idoso no mundo, eu acredito, é a questão de quedas. E aí tem as fraturas, aí tem complicação. Entrou agora o Beni, eu espero que ele fique aqui na live, e ele trabalha com um pouco dessa parte. Ele não faz a correção do solo, mas ele usa produtos mais naturais para proteger as plantas. uhum. Então é bem a tua linha. Então, a gente trazer essa consciência para as pessoas e a gente falar mais sobre isso, né? Exatamente. Dificilmente a gente vai conseguir eliminar todos os todos o uso de algum agroquímico, algum defensivo em uma lavoura para aumentar a produtividade, visto que a gente tem uma grande demanda de alimentos, né, mundial. Então, a gente consegue diminuir. Inclusive agora a gente está numa onda assim bastante interessante, é, do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias para a agricultura subtropical e tropical. E se a gente considerar o Brasil, veja só, o tamanho do agro brasileiro é um negócio espantoso. Eu vou citar algumas coisas aqui. O Brasil é o maior produtor mundial de café, é o maior produtor mundial de cana, é o maior produtor mundial de soja, é o exportador de carne bovina e o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. É o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de aves do mundo. E sem querer puxar também para a região sul, é o maior produtor mundial com 87% da produção de erva mate. Salve o nosso chimarrão! Então o tamanho disso é um negócio que a gente não é até difícil de imaginar de tão impactante que é isso, né? E para a gente conseguir, aliás, e a gente vai conseguir aumentar muito mais essa produtividade sem necessariamente converter mais áreas em agricultura, simplesmente usando técnicas de agronomia, né? Melhoria de pastagens, tem muita pastagem degradada, melhoria de solo, de correção, solo corrigido, futuro garantido, futuro talvez até da humanidade, o futuro do produtor na lavoura, garantir que ocorra uma transição de gerações, tem um termo específico que eu não me vem agora, mas porque ocorra escapei o termo, uma transição para as próximas gerações estarem no meio rural produzindo alimentos, né? E tudo isso talvez esteja num ápice, numa crista de onda é, bastante importante, porque a gente está desenvolvendo tecnologias para agricultura tropical e subtropical, que vem muito em função de biológicos, né? O solo corrigido, futuro garantido, o solo corrigido também propicia mais desenvolvimento da parte microbiológica, aumentar a quantidade e a qualidade do tipo de micro-organismos que a gente tem no solo. É,
alguns micro-organismos que podem ser utilizados para controle de doenças também e também de ataques de pragas em lavouras, simplesmente com a parte biológica. Às vezes, ainda estamos num processo de ter que intercalar biológico e químico, ou misturar biológico e química, mas talvez no futuro a gente consiga fazer uma substituição parcial, pelo menos, dessas tecnologias que a gente possa utilizar mais biológicos nessa agricultura tropical e subtropical, que é também um ambiente que propicia o crescimento desses micro-organismos. Da mesma forma como eu falei na fala anterior, em que eu abordei que era muito interessante que o Brasil produzia mais, tinha dois ou três cultivos por ano na mesma lavoura, a gente tem também maior probabilidade de desenvolvimento de micro-organismo por causa da temperatura e umidade. E esses próprios micro-organismos podem ser essas tecnologias do futuro. A gente não sabe, mas tem grande parte das empresas também tem apostado no desenvolvimento dessas tecnologias. Em alguns casos com bastante sucesso, os outros casos que às vezes não é tão entendido por não ter o sucesso, mas é um desenvolvimento que está. E isso vem muito a calhar com estar desenvolvendo pesquisa e produtos nossos que até uns, sei lá, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente importava muita tecnologia do clima temperado para nós e fazia adaptações para a nossa realidade, né? E agora a gente pode ter uma nova ferramenta. Mas, sem sombra de dúvida, o equilíbrio no solo também traz uma boa alternativa. Mas tu sabe que é interessante, Gessé, assim, nossa, eu vou compartilhar essa live depois em tudo que é canto. Mas tu comentou essa importância de corrigir o solo, de passar para as gerações. Eu assisti faz, eu acho que uns 3 meses um filme, depois eu vou te passar e eu vou deixar os filmes nos comentários desse vídeo. O Idiocracia, ele é um filme que ele mostra o emburrecimento da humanidade. Ele é um filme muito interessante, a gente reflete sobre muitas coisas. É uma comédia, é para ser sátrica, mas eu não achei. Eu achei muito assim da forma que a gente caminha. E uma das coisas que acontece nesse filme é essa devastação do planeta Terra. Então, pela falta de nutriente, as plantas não se desenvolvem. E aí eles usavam tipo um energético que é extremamente ácido para no lugar da água. Para te ter uma ideia, nesse filme as pessoas deixaram de tomar água e começaram a tomar esse eletrólito, um negócio assim. E aí isso foi prejudicando o solo, que acabou que não tinha mais alimento, né? E aí tem um outro filme também, que é o Mad Max, também que tem toda essa questão de deserto, falta de comida. Então, isso é uma coisa que a gente realmente precisa pensar para as próximas gerações. Porque a questão da extinção das abelhas, isso é algo extremamente sério. Por Uhum. quê? Porque elas que fazem elas que contribuem para a reprodução das plantas, para a natureza seguir funcionando, né? E ter esse teu trabalho, assim, essa possibilidade da gente criar algo diferente, eu acho incrível, porque nós entramos num processo de se extrair muito do solo e não se corrigir ele, né? Então, isso é muito importante a gente falar. Exatamente, e a gente está, vamos pegar assim, ó, na década bom, nos anos 2000. Nos anos 2000 nós chegávamos a uns tetos produtivos X, né? E agora a gente está com 2x, 2,5x. A gente dobrou a produtividade e tudo mais, muito em função de parte genética, né, de melhoramento de plantas para produzir mais. E se a gente for falar na questão do milho e da soja, que talvez são dois produtos que movem bastante do agro, esses dois produtos eles tiveram uma produtividade aumentada consideravelmente, né, nos últimos 20 anos, talvez até menos, né? E o que ele está extraindo do solo também aumenta, né? Então, aquilo que a gente estava acostumado a ver e usar para... Tá tudo ok, né? Não travou. Tá tudo certinho. Aham. Aquilo que a gente estava acostumado a aplicar numa lavoura para produzir,
sei lá, 50 sacos de soja, não é o mesmo que a gente tem que fazer para produzir 100 sacos de soja, né? E ao longo do tempo foram acontecendo eventos e coisas que, por vezes, o agricultor parou de. Alguns, né, não são todos, alguns agricultores deram uma segurada por questão de financeiro, questão de conhecimento também. Tem muitas tecnologias simples que não chegam ao teu produtor, né? Então são coisas que foram ao longo do tempo o agricultor foi tomando, ficando mais seguro do ponto de vista econômico, mas ao mesmo tempo deixou de explorar um potencial produtivo que existia na lavoura. E isso vai ao longo do tempo, se você não vai corrigindo, não vai repondo nutrientes, e o próprio que eu falei logo no início, o pH do solo, a acidez do solo, ela vai aumentando, o teor de nutrientes vai diminuindo, as produtividades vão diminuindo, né? E o que causa isso? Bom, começa a causar uma situação de que o agricultor vê que talvez não é mais tão vantajoso produzir, né? Induz as próximas gerações a não ficar no campo, porque já não é lucrativo, já não tem às vezes não é que tem nem questão de lucrativo, mas questão de subsistência, né? E daí começa a afastar os futuros agricultores, os futuros produtores. Até a própria sociedade. É, é, hoje não é tanto, mas antigamente era bastante. É, o agro era visto como o jacatatu, né? Muito preconceito. Preconceito, exatamente. Então, às vezes, não se tinha um incentivo para aquela pessoa estar lá produzindo. Mas ao passo que as produções tinham que continuar, a população crescendo em fase exponencial, né? Muito. Precisa de alimentos. E agora a gente está com uma situação, Janaína, bem difícil de questão de mão de obra em lavouras, né? É muito difícil conseguir mão de obra. Por quê? Porque tem uma musiquinha que eu utilizo bastante, né? A escala do agro, ela é diferente. Agora, por exemplo, tinha colheita. No sul aqui era época de colheita de soja. Ah, choveu, sábado, domingo choveu. É, aliás, segunda e terça choveu. Quarta e quinta deu para colher, era, sei lá, começava cedo e até não ter mais condição de trabalhar. E isso às vezes se repete por muito tempo, assim. Então, tem momentos em que é mais tranquilo o meio agrícola, mas tem momentos que demandam muito. E isso causa, às vezes, afastamento das pessoas que querem ter um horário mais regrado, por exemplo, né, para trabalho. Ontem mesmo eu falava com um agrônomo que atende produtores de leite no oeste de Santa Catarina, e ele disse que tem uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, né, ali na região dele. Ele disse que tem fazendas ou propriedades que tem casa para funcionários e tudo mais, e não tem funcionário porque não consegue pessoal. E no leite, você sabe muito bem, não tem. A escala é 7 por 7, né? 7 por 7 e às vezes 20 horas por dia está em função daquilo ali. Começa 3, 4 horas da manhã a fazer a ordenha e isso se prolonga lá, às vezes, 3 ordenhas por dia. Então, é um trabalho bastante árduo, bastante pesado, digamos assim, para ser executado. E isso tem afastado muito as pessoas desse tipo de atividade, né? Eu acho Mas, que essa é uma parte de uma falta de incentivo que vem de um processo da parte, independente qualquer, não quero falar de política, mas a forma que foi sendo conduzida essa questão, né? histórico. Pelo menos, eu trabalhei desde cedo, né? Eu nasci no campo, então desde cedo a pessoa já estava ali. E hoje eles estão sempre deixando para o pessoal trabalhar mais tarde, né? E aí acaba que fica complicado essa questão. E eu fui uma pessoa que saiu do campo, né? Justamente por não fazer sentido continuar ali, né? E a área Uhum. da profissão que eu fui escolhendo também. Eu fiz veterinária e migrei para a clínica de pequenos e aí eu fui procurar um direcionamento com relação a isso, né? Então a gente ter essa consciência, mas
conversar sobre isso e trazer procurar, porque são assuntos que não é falado, que são muito importantes, né? Mão de obra. Tu não acha? Tem clientes meus de empresa que eles estão procurando pessoas para trabalhar. E aí a pessoa começa, trabalha uma semana e depois, tipo, não vem mais, né? Então, isso já está se tornando um problema, eu acredito, em todos os setores no Todos. Brasil. Exatamente, né? E é, às vezes é até uma questão de correção do solo, né? Você sai de uma colheita da parte da safra principal, vai fazer uma entre, não é entre safra, não tem mais esse termo. Aliás, tem, mas não deveria ter aí entre safra, porque não pode ter. Sempre você tem que estar com plantas no solo, isso estimula a parte microbiota e tudo mais. Não jamais deixar um solo sem nada. E entra numa fase de você sair de uma colheita, ter que fazer, às vezes, a aplicação de um corretivo, de um fertilizante, imediatamente, de uma forma rápida, porque já tem que entrar outra cultura, e por questão de mão de obra, às vezes, não é feito. Não é a grande maioria, mas a questão da mão de obra impacta justamente nisso também. Né? De você ter mão de obra, ter condições de conseguir fazer essa correção de solo. Quando se está bem estruturado é uma coisa, agora, quando tem agricultores que estão no dia a dia tentando evoluir, né? E o evoluir é muito custoso, é desafiador, o agro ele é muito incerto, né? Você pode começar. O ano passado, eu até gravei um vídeo, né? Que tem uma musiquinha de uma banda do Sul que diz. Eu acho que era Perigosa e Linda, que agora ficou meio famosa. Aham. Meio não, bastante famosa. Mas que é a relação do produtor de trigo com a cultura. É bonito, trigo é tudo maravilhoso, mas é perigoso. Perigoso por quê? O ano passado, se eu não estou enganado, foi o ano passado, você começou o ano, em abril, o valor do saco de trigo era, eu não lembro de cabeça, vamos dizer, era uns 40% mais do que na colheita. E o produtor faz um planejamento, vou plantar trigo, porque nesse momento está dando, vai ter uma boa lucratividade. Chega na colheita, chove. Trigo, você pega uma, duas chuvas, quando está pronto para colher, ele sai de uma qualidade boa para fazer para pão, por exemplo, para cair lá para ração animal, né? Então, é tudo muito incerto, e essa incerteza às vezes não dá confiança para o produtor é, apostar em quantidade de mão de obra que nós estávamos falando, para manter a propriedade sempre em nível suficiente de mão de obra para fazer as atividades, né? Então, se torna muito custoso, muito penoso, digamos assim, a atividade no meio rural. Olha, Gessel, eu acho que a gente vai fazer alguma coisa, eu, tu e a Miriam, porque a Miriam já trouxe algumas ideias para solucionar essa falta de mão de obra. Ela comentou aqui questão de robótica, drone. Eu acho que a gente pode pensar em estruturar algo nesse sentido, porque para corrigir esse erro cultural que a gente entrou no Brasil, né? Porque não adianta, precisa de pessoas. Por mais que a gente vá automatizando, a gente sempre vai precisar E, de pessoas, né? e Então. cada vez pessoas mais qualificadas, pelo menos para aquela tecnologia que vai ser utilizada, né? Agora tem bastante a parte de aplicação com drones e tudo mais, mas precisa de uma pessoa tecnificada, tem que, não, daí você diz, não, mas pode ser alguém que não é do meio agro para, pô, mas tu precisa de alguém que vá fazer, indicar o produto que tu tem que aplicar, quanto que tu tem que aplicar, a dose, o volume de calda de aplicação, essas verificações. Então, apesar de facilitar, né, também precisa de uma mão de obra relativamente especializada. Não, e sabe o que que é interessante, Gessé? Que o uso das tecnologias ele também consome um certo financeiro do produtor, né? Então a gente tem que trazer estratégias. E eu achei legal que eu fiz uma reunião com a Miriam e ela trabalhou justamente organizar uma propriedade do interior. Uhum.
E aí, uma das coisas que ela fez foi identificar, por exemplo, enxadas, coisas que precisavam ser arrumadas e reorganizadas, que o tutor, que o proprietário ele estava perdendo dinheiro, né, com relação a isso. Então, às vezes, por isso que eu coloquei o tema a prosperidade da empresa, porque uma propriedade rural não deixa de ser uma empresa. Né? Não, Muitos proprietários eles não têm essa noção que é uma empresa. E aí você ter essa organização, você fazer essa perspectiva. Eu não sei se o Ben ele ainda está aqui na live, mas ele trabalhava também com homeopatia para animais de grande porte. E o uso da homeopatia ele aumentou muito a produtividade. Assim, o resultado era incrível. O investimento para o produtor rural parecia ser mais alto, né? Só que quando ele começou a ver os benefícios, era muito mais barato. Então, trazer essa consciência para as pessoas de que a gente consegue aumentar a produtividade, diminuir gastos, e aí a gente começa a organizar outras coisas. Muitas vezes remunerar melhor uma pessoa para trabalhar com você na tua propriedade, né? uhum. Antigamente talvez a agricultura era vista como algo de subsistência, com venda de excedentes, e hoje realmente é uma empresa e cada vez mais as margens de lucro elas têm diminuído. Então, um ajuste do que você vai realmente fazer é muito importante. A gente tem um trabalho junto com o pessoal de Santa Maria, da equipe Field Crops, que com o Alencar e toda a galera dele, que colabora com ele, que do ano retrasado, passado, a gente tem um gráfico muito claro de que, bom, se você produzir mais, você tem mais lucro. Ponto. Então, precisamos produzir mais. Agora, não necessariamente se você gastar mais, você tem mais lucro, né? Então, o que a gente tem de interpretação nisso é que precisamos gastar certo. E esse gastar certo, Janaína, agora trazendo uma informação bastante importante, é que muitas lavouras foram feitas perguntas para os produtores. Por que você acha que você não conseguiu produzir mais? E grande parte dos produtores elencam uma ou duas atividades que são mais, que eles consideram mais prejudiciais. Não só os produtores e técnicos que trabalham no dia a dia. Que é a parte de época de plantio, que impacta bastante. Então, se eu plantar, apareceu legalzinho ali. A época de plantio, que se eu plantar, por exemplo, em 15 de outubro, eu tenho uma produtividade diferente a tendência é ter uma produtividade diferente de que 15 de dezembro, por exemplo, pensando na soja, né? E ao mesmo tempo, eles diziam que a variedade também impactava bastante, e impacta bastante. Temos variedades mais produtivas, melhores adaptadas para 15 de outubro, outras mais adaptadas para 15 de dezembro, mas a variedade também impacta. Nessas mesmas lavouras, foi perguntado aos produtores, bom, mas essas duas perguntas, o que ela achava que mais impactava, e foi coletados dados de solo, de planta, e dentro da parte de solo também algumas avaliações químicas e físicas, enfim. E os dados mostram que o que mais impacta não é a época de plantio, embora a época de plantio e variedade impactam muito, o cultivar que eu estou colocando lá. Mas não é isso o principal impacto. O principal impacto está na nutrição de plantas, que vem muito do que o solo está fornecendo para essa planta, né? Então, o principal gargalo que a gente tem hoje para a produtividade das culturas é a nutrição, sem contar a água. Isso tudo sem contar a água, porque se deu uma seca, o ambiente destrói com todas as perspectivas, né? A gente está passando uns 3, 4 anos já no Rio Grande do Sul, são produtores lá, nós somos produtor lá, né? E a gente está passando por dificuldades bem importantes, bem grandes por causa de seca, né? O ano passado teve enchente, né? Teve enchente, exato, até foi fora da época da principal cultura. A principal cultura é soja, na grande parte, né? Pegar a região da Serra, daí a fruticultura também, mas digamos na grande maioria
a maior área plantada no estado é a soja, né? Até mais no centro do estado que tem a parte de arroz também tem migrado um pouco para soja, fazendo uma rotação arroz-soja, né? Ao longo dos anos. Mas então vamos dizer que a principal cultura, sim, é soja. E até fugiu agora a principal cultura que vem sendo desenvolvida é a soja, e para isso é a nutrição que está impactando. Né? Para a gente tirar mais, a gente produzir mais, a gente precisa de nutrição além da água. Agora eu lembrei você falou da enchente, fugiu o raciocínio. Então precisamos de água, não tem outra saída. Nós precisamos que isso. Talvez, a água não é um nutriente, mas se for considerar, é o principal, a principal coisa que pode acontecer para a vida nossa e da planta também, né? Então, mas se não considerar a água, digamos que seja um ano normal, a gente tem o principal gargalo é a parte de nutrição. Por isso que a gente precisa ajustar o solo. No solo, a gente separa em duas grandes fases, digamos assim. Uma coisa é a correção do solo, outra coisa é a nutrição da planta. Então, o que é uma correção do solo? Solo corrigido. É a gente aumentar os níveis de nutriente até que o solo seja capaz do que eu colocar depois de fertilizantes. Esse fertilizante que eu estou colocando, o solo é capaz de disponibilizar para a planta. Né? É mais ou menos como se fosse uma poupança. Poupança não tem conta negativa, uma conta corrente. Uma conta corrente em que eu tenho um saldo negativo, é um solo que não está corrigido. Então o dinheiro que eu coloco lá vai para tapar um furo. Né? Quando eu faço a correção, eu coloco o dinheiro, estou colocando investimento para deixar a conta zerada. Ou seja, o dinheiro que eu colocar a partir de agora não vai para tapar o furo da minha conta. Né? Ele, na verdade, vai para sobrar. Sobrar para quem? Para a planta. Sobrar para eu poder, sei lá, daqui a pouco tirar umas férias, viajar, sei lá, alguma coisa assim, né? Ir lá numa praia, sentar e ficar escutando aquele barulho Uhum. gostoso, né? Do chuá. E, nesse sentido. Então, primeiro o que a gente precisa é corrigir o solo para que tudo que eu vou adicionar posteriormente esteja disponível para a planta. Se eu não fizer isso, o que eu coloco para a planta, às vezes não necessariamente vai para a planta. Né? Ela vai para corrigir o solo. Então o produtor disse, mas eu coloquei 100 quilos, por exemplo, né? 100 quilos de fósforo por hectare. Mas às vezes esses 100 quilos não foram para a planta. Ou se fosse, foi 50 para a planta e 50 foi para corrigir o solo. E ele não vai chegar na produtividade que ele espera. Produtividade impactada. Futuro não está garantido. Então, por isso, solo corrigido, futuro garantido. Não, bem, é bem interessante. E com relação, assim, pensando no Brasil como um todo, a gente tem mais, Gessé, grandes produtores ou a gente tem mais pequenos produtores? Bom, em número, seguramente tem mais pequenos produtores. Em área, eu não sei Tá. dizer, eu não tenho essa Não, informação. Debate pronto. sabe por quê? Tu comentou uma questão das férias, né? De tu poder sair de férias e tal. E voltando para a propriedade leiteira no 7x7, tu não consegue. Porém, existe principalmente o pequeno produtor, né? Eu lembro, quando era criança, a gente não conseguia sair, né? Não. Infelizmente. E isso acaba sobrecarregando, né, esse pessoal. E uma das soluções seria daqui a pouco ter equipes especializadas para fazer rodízio desse tipo de situação. Eu achei interessante porque a gente às vezes vive no nosso mundo e a gente não tem noção do que acontece. Mas tem um prédio no centro aqui de Caxias do Sul que quando o síndico, não, o porteiro, ele sai de férias, eles colocam uma outra pessoa no lugar dele. E eu achei isso muito interessante. Daqui a pouco é uma coisa para se amadurecer para o pequeno produtor, né? Contratar alguém de uma equipe especializada, algo nesse sentido, que faça esse serviço. Geralmente, quando acontecia com a gente, era o vizinho que ficava, né? Era o vizinho que ia Sim. lá e quebrava o galho. Então, existem soluções muitas vezes para os problemas, só a gente não tem a consciência, né? É. Bom,
Eu acho que porque cada propriedade tem uma rotina, tem uma dinâmica, e às vezes o produtor ele não está nem disposto a mudar essa rotina, essa dinâmica. Eu, já puxando para a propriedade de leite, eu nem sei se isso tem impacto, mas até os animais têm um certo costume. Eu lembro que nós também tirávamos leite e a primeira vaca sempre era a primeira vaca, né? A última vaca que entrava na fila era sempre a última. Eles têm uma organização, eles têm uma comunicação, e às vezes você resolvia com as guampas, né? Essa comunicação quando alguma vaca tentava se atravessar na frente da outra. Mas é, na questão do leite eu acho difícil, assim, porque o produtor eu acho que ele não sei se ele está disposto a ter a se dar, primeiro, a se dar esse conforto de sair de férias. Se ele sair, vai ser um estresse violento, porque ele está com a cabeça no dia a dia. É, e, eu, e o terceiro é por causa dessa dinâmica que acontece na propriedade. Cada propriedade é uma coisa, então uma equipe passando de local em local é difícil. Não sei, não digo que é impossível, né? Mas é um pouco difícil de Não, existir isso. por isso que teria que ser algo bem especializado, né, Gessé? Ah, Teria que ser um pessoal treinado, teria que ser o pessoal vai conhecer a dinâmica da propriedade também, né? uhum. Porque, mas a gente vai se organizando como humanidade também, né? Enfim, Claro, mas, claro. E a tecnologia está aí também para auxiliar, né? É, quem diria nos anos 2000 que a gente estaria fazendo isso? pois bem, então. Eu brinco que o meu pai, a geração dele, né, teve uma fase assim na agricultura bastante difícil, de abrir lavoura, juntar pedra, bois, né? Então foi muito difícil. Mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez vai ser a geração que mais pegou coisas diferentes, de não ter luz numa casa até estar fazendo isso aqui, vendo coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Primeiro falando por um negócio que tinha um fiozinho, né, um telefone, depois o fio sumiu, daí depois o fio sumiu, começou a poder se ver. Então é uma coisa assim, um negócio, uma mudança absurda, né, que acontece Não, no dia. se a gente ver essa questão, a última coisa que a gente usa o telefone é para ligação, né? Sim, perdeu o sentido do telefone para ligação, né? Tanto que hoje você se sente invasivo em fazer uma ligação, né? Você manda uma mensagem de áudio por WhatsApp e às vezes nem usa palavras, usa bichinhos, que daí é quase que nem aquelas escritas rupestres que tinham nas cavernas, né? Para dizer que está feliz, manda um rostinho com a boca para cima, pronto, tá. Então mudou bastante, né? Uhum. Não, é a evolução e acaba que facilita muito, né? Eu ouvi uma pessoa falando que tem gente que tem medo da inteligência artificial e tal, só que ela vem para nos ajudar, as tecnologias vêm para nos ajudar e ao mesmo tempo vai fazendo um filtro de profissionais mais qualificados, porque eu não sei se tu tem essa impressão que eu tenho, tá, Gessé? Mas o que eu vejo é que existem muitas oportunidades de emprego e as pessoas elas não estão aproveitando. E se existem, nossa, só no meio digital, com essa história dessa tecnologia, começou, por exemplo, profissão de closer, SDR, social selling, são braços para o teu negócio que tu vai ter que contribuir muito para o teu crescimento, para a tua prosperidade, né? Então, a gente ter essa consciência. E tem a parte para leite, tem essa parte automatizada bem interessante já. Tem uma propriedade na minha cidade que comprou toda essa automatização e assim, é um negócio, tipo, eu achei aquilo assim incrível, né? Facilita muito. Exatamente, assim, a gente está falando de falta de mão de obra, agora a gente está falando sobra de empregos. Tá, é, é, então, realmente,
parece que não tem gente suficiente para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo sobram vagas, né? A inteligência artificial, eu acho que ela, obviamente que nada substitui você ter o aprendizado e tudo, você saber sobre o que você trabalha, isso não tem como substituir, porque é uma coisa que, enfim, para treinar uma inteligência artificial, tu precisa ter o conhecimento. E para usar ela também, então, ela serve para agilizar coisas, né? Para tornar até o nosso dia a dia mais ágil. Mas existem outras formas de utilizá-la que abrem essas portas que você falou, né? Eu acho que no agro até tem umas coisas interessantes surgindo e que, bom, agora, esse dia eu vi que na China, se não estou enganado, os caminhões sem a gabine, né, transitando sem espaço para motoristas, né? Então, poxa, então, não deixa de ser uma inteligência artificial que tem que estar totalmente conectada, ligada para, enfim, o caminhão transitar. E dentro da agricultura também já existem algumas máquinas que são totalmente autônomas, é, entendem o que está acontecendo ao redor e tudo isso é treinamento, né? E que para formar isso vai precisar realmente de mão de obra qualificada. Não, com certeza, com certeza. É igual o telefone, tu aprende a mexer, o carro, tu aprende a dirigir, tu tem que aprender. E precisa ter uma pessoa ali, porque eu acredito assim que não tem tecnologia que substitua o ser humano, né? O operacional precisa ter uma pessoa ali, né? Sei lá. Vamos dizer assim, acabou a bateria do computador, o computador faz tudo, ok, acabou a bateria, ele não estava ligado na tomada, precisa de uma pessoa que vai e ligue o computador na tomada, né? E Não, dá um a- desespero quando acaba a luz, né? nossa, nem fala, meu Deus do céu. E a água e luz, né? Socorro, E gente. quando acaba, quando acaba a energia, nem não tô, aqui em casa, olha, tem que catar um fósforo, não sei aonde, para poder ligar o fogão para esquentar uma água para mate. Né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo a gente não tem. Mas isso é muito interessante. E aí, agora, Gissa, a gente já está encaminhando para o final. Eu gostaria que tu explicasse um pouco sobre essa mentoria. Vai começar agora dia 28 de abril? Eu tô com, é um grupo de estudos, na verdade, né? Uhum, Um grupo de estudos que a gente está desenvolvendo para disseminar um pouco do conhecimento técnico que a gente acumula ao longo do tempo. uhum. Mas é interessante que é voltado para a parte de fertilidade do solo, que é, eu fiz já há algum tempo, faço um levantamento para verificar quanto, e há indícios de que boa parte de quem está no campo, no dia a dia, acaba tendo alguma dificuldade com a parte de fertilidade, e minha função como produtor e também amante da ciência, eu disseminar essas informações. Eu não quero ficar para mim. Eu E quero que qualquer pessoa pode participar desse grupo de estudos ou é mais direcionado a profissionais da área? quem tiver interesse e queira aprender sobre fertilidade pode participar. Ótimo, legal, legal. E além desse grupo de estudos, tu tem alguma outra consultoria, algum outro tipo de assistência para as Eu empresas? faço, tenho palestras para empresas, né, onde também falo sempre do solo corrigido e futuro garantido, e não só para empresas, enfim, palestras. Semana que vem estou numa semana acadêmica. É, também tem treinamentos para melhorar esse fornecimento de serviços, né, para o produtor. Essa é a grande função, eu acho, de quem está envolvido com a parte de ensino e extensão rural, né? Isso não deixa de ser uma extensão para que extensão do ponto de vista de transmitir o conhecimento que a gente tem dentro de uma instituição para fora, né? De pessoas de fora da comunidade, digamos, universitária, né? Uhum. E é o que talvez falta em grande parte do Brasil, né? Muitas coisas simples, tecnologias simples, mas que faltam chegar até na ponta lá Não, no produto. é o
básico bem feito, sabe, Gessé? Eu vejo que a gente tá muito assim, tá faltando muito conhecimento do básico. Imagina quantos agricultores vão se beneficiar com essa live em que a gente conversou sobre essa importância de olhar, corrigir o solo, fazer essa prevenção, aumenta a produtividade. Porque, assim, pelo que eu me lembre, tá? Assim, é muito mais barato tu vai me corrigir porque eu não vou ter certeza. Tipo, vou trazer informação, mas um fertilizante para o solo, uma vitamina para o próprio calcário é muito mais barato do que o agrotóxico que tu usa muitas vezes para matar ervas daninhas que cresceram em função dessa falta de correção de solo. Uhum. Então, é que nem a gente. Na minha percepção, o teu trabalho é exatamente uma medicina preventiva para o solo. Por quê? Porque se a gente cuida desde cedo da alimentação, do estilo de vida, a gente tem uma propensão a adoecer menos. E eu vejo você investir na saúde sendo algo muito mais barato do que você depois gastar na doença. Eu enxergo doença como um gasto, né? Claro, perfeita a tua leitura. Claro que uma coisa não substitui a outra, no caso da agricultura, né? Então, o solo corrigido é fundamental, ele vai dar mais resistência para a planta, mesma coisa que o nosso corpo, mas a gente também vai ter que utilizar produtos agroquímicos ou defensivos agrícolas para fazer uma produção cada vez mais pujante e também sustentável, né? A gente precisa produzir mais nas nossas lavouras e o primeiro passo, talvez um passo muito importante, é a questão da nutrição. Não, perfeito, com certeza. E como mensagem final, o que que tu quer deixar para os teus futuros clientes, futuros alunos, futuros mentorados? Solo corrigido, futuro garantido. Eu acho Então, que gente. a principal mensagem é isso, porque garantir o futuro da agricultura, o futuro de quem está no campo, o dia a dia de várias cidades, né? Muitas cidades circulam em torno do agro, então garante essa possibilidade de manutenção a longo prazo. Uhum. Não, perfeito. E, gente, assim, ó, eu não vou deixar um recado, vou deixar um pedido. Compartilhem essa live com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Porque o que a gente trouxe aqui de conhecimento, falando assim, pensando nas futuras gerações mesmo, foi algo muito incrível. Eu fiquei assim, surpresa, Gessé, porque a gente combinou a live, a gente não, tipo, É, só isso. E eu acho que nossa, esse grupo de estudos, palestra, enfim, só o corrigido, o futuro garantido é a vida, assim. Então, se a gente quer garantir a preservação de espécies no nosso planeta, a gente precisa entrar no grupo de estudos do GCE, assistir palestra, mentoria com ele, porque é esse o caminho, muito bem. né? Tudo bom. Muito, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo, Julie. Prazer foi meu, nossa, demais. Fiquei muito feliz, tá? Essa live ela vai subir pro YouTube e aí eu vou te mandar o link quando eu conseguir subir ela daí, tá? Tudo bom. Muito, Valeu. muito obrigada, tá? Um Gente, abraço. obrigada a todos que estiveram conosco, tá? Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Eu vou marcar o GCE como colaborador, ele também vê, avisa, responde aí, tá? E vamos juntos construir um planeta mais sustentável, né? Muito, muito Exatamente. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.